Valendo! Começando mais um podcast. Rapaz, eu tava com... Você não tem noção. Eu tava com muita saudade de fazer podcast. Eu fiquei um tempão sem fazer podcast, deve ter quase um ano. E eu falei, cara, por que eu parei de fazer esse treco? Se eu gosto tanto de fazer. Mas eu tava sofrendo um pouco com o formato, o jeito que a gente tava fazendo, e eu decidi que eu ia voltar ao podcast, porque eu gosto pra caramba de estar aqui, eu gosto pra caramba de fazer isso aqui. Mas o formato e o jeito que a gente estava fazendo, que eu estava fazendo, não tava, precisava mudar. E aí eu demorei um tempo conversando com a minha equipe e tal, e a gente achou um novo formato de fazer isso. Em vez de agora a gente chamar de GigaCast, a gente vai chamar de Be a Giant Podcast. Por quê? Porque eu quero te mostrar caminhos para você que é pequeno e médio empresário, dono de uma startup, caminhos para te ajudar a chegar a ser um gigante do mercado onde você atua. E uma das mudanças que eu quis fazer nesse formato, que a gente discutiu para fazer nesse formato, que era sempre eu com um convidado. E isso prendia um pouco o formato. É óbvio que eu quero trazer convidados para me ajudar a trazer um pouco uma dinâmica diferente para o podcast. Mas chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu quero ter a oportunidade de fazer o podcast sem precisar de convidado. Só que daí eu não podia estar sozinho, senão virava um vídeo pro YouTube, era um monólogo. E aí eu falei, isso não faz sentido. E aí, cara, eu parei, pensei, a gente falou, não, temos que ter alguma pessoa junto com você para conduzir, fazer com você o podcast. Eu falei, legal. Quem vai ser? Aí a gente pensou várias vezes. Eu tinha, não sei se você sabe, eu já falei várias vezes aí do outro lado, eu sou sócio de uma empresa, numa agência de marketing. E eu estava discutindo com a dona da agência, com a minha sócia, dizendo, e aí, quem que a gente vai colocar? Aí teve um dia que eu virei e falei assim, e aí, por que não é você? Ela, não, eu não quero, não pode ser eu. Aí eu enchi, falei, vamos e tal. Aí teve um dia que ela virou pra mim e falou assim, tá bom, vou me desafiar, vou encarar essa parada aí. Seja muito bem-vinda, Natália Freitas. Natália é sócia e dona da Catapulta, minha sócia. E a gente tem uma parada muito legal. A gente tá o quê? Um ano e meio trabalhando juntos? Um ano e meio. Um ano e meio trabalhando juntos. E a Natália cuida da minha vida do ponto de vista de marketing. Tudo que sai, que você veja nas redes sociais, ela cuida, me ajuda pra caramba aqui. Eu falei, Natália, tem que ser eu e você fazendo esse podcast. Ela relutou, mas ela veio. Tá nervosa? Tá feliz de participar? Eu tô um pouco nervosa, devo confessar. Ela falou assim, não, eu não sei como é que eu vou fazer e tal, etc. Me brifa, Klaus. Me brifa. Ela tava aqui antes da gente começar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Antes de começar, ela tava aqui assim, não, mas e aí, como é que você vai fazer? Você vai me apresentar? Eu falei, não, relaxa, deixa comigo. Tá, vai relaxar aos poucos. Vou, aos poucos. Vai entrando no personagem. Vai entrar no personagem, vai mudar. Então, Natália, conta um pouquinho pra galera dessa história, dessa construção do Be a Giant. Como é que a gente parou pra construir essa parada? Olha, essa pergunta é capciosa, porque o momento exato da criação a gente nunca sabe, né? Porque a gente vai trocando com várias ideias, várias pessoas e vira um grande brainstorming, né? A gente está construindo uma coisa bem legal aí pra frente e que não podemos falar agora. Surpresa. E a história do Be a Giant casou como uma luva, porque além de ser um nome que te representa... Positivo. Também tem uma inspiração, né? Então, ajudar os empresários a se tornarem gigantes dos seus mercados, que eu acho que é o seu grande propósito. É isso. Boa. Aí, a gente falou assim, tá bom, mas qual vai ser a dinâmica do primeiro, né? E aí a gente pensou numa parada, que é o seguinte... Falei, cara, como é que a gente... antes de a gente entrar no mérito de entrar no que a gente vai falar desse primeiro episódio, eu queria te lembrar da construção do que a gente faz aqui, né? O propósito pelo qual eu criei a True Giants, a minha empresa, e por qual eu sou sócio da Natália, sou sócio de uma galera em outras empresas e ajudo pequenos e médios empresários a rodarem. Acho que o grande lance, o grande propósito de estar aqui, eu falei, cara, é ajudar a transformar o ambiente de pequenas e médias empresas no Brasil. E o Be a Giant, né, como você falou, tem um pouco de inspiracional, né, cara? O que Empurrar a galera. Como é que essa galera vai chegar lá do outro lado, né? E eu gosto de contar uma história e eu propositalmente botei
o meu boné de Paris aqui, né? Da Olimpíada de Paris. Para quem me acompanha há mais tempo e sabe dessa história, quando eu criei a True Giants lá em 2020, uma das coisas que eu queria fazer, eu falei assim, cara, se a minha empresa der certo, se o meu negócio der certo, se eu conseguir fazer isso rodar, em 2024, ano passado, né? A gente está gravando isso em 2025, quando eu chegar em 2024, se a minha empresa estiver dando resultado, é o ano que eu completava 50 anos, eu falei, eu quero passar o meu aniversário, que era próximo das Olimpíadas, curtindo nas Olimpíadas de Paris, porque era um marco importante para mim. E eu falei, cara, isso para mim vai fazer diferença, porque a minha empresa vai estar rodando, vai gerando resultado, e eu quero estar lá. Então, era um marco importante. E quem me acompanhou, eu tinha um blog, inclusive, que falava, né, uma resenha que eu escrevia ia pro LinkedIn, que eu escrevia que era Partiu Paris. E aí eu falava Partiu Paris porque eu ficava contando os meus percalços nessa caminhada. E aí eu cheguei em 2024, fui para Paris, curti pra caramba, tá aqui ó, bonezinho da Olimpíada. Tinha várias fotos, curti pra caramba lá, curti os meus 50 anos lá, mas aí foi nessa época mais ou menos eu falei, tá, e agora? Qual é o novo propósito e formato dessa história? Porque o podcast tinha um pouco de contar os passos e a jornada e do que a gente estava fazendo e acompanhando a galera crescer. E esse objetivo ficou em 2024, né? Eu tenho que criar novos objetivos a partir dali. E eu falei, cara, e esse novo podcast tem que continuar inspirando pessoas a continuarem nessa jornada, nesse caminho de crescimento. Faz sentido isso, né? Total sentido, né? Acho que quando a gente está na cadeira do empresário, né, é muito legal a gente ver quem já trilhou um caminho, quem já conseguiu consolidar, né, um resultado, um sucesso, para a gente se inspirar, para a gente ter o combustível para dar os passos e conseguir chegar lá, né? E essa mira, né, esse objetivo ali na frente faz a gente andar bem mais rápido e com mais foco. Eu acho que vai ser bem legal essa temporada. Vai ser bem legal. Quantos episódios vai ter? Eu não tenho a mais remota ideia. Não sei. Eu sei o seguinte, nós estamos gravando e a gente já tem uma agenda de gravação marcada. Não é isso, Brunão? O Brunão está aqui, não. O Brunão, estamos aqui nos grandes estúdios. Dá para chegar lá, Brunão? No próximo? Então, peraí, vai aparecer. Estamos aqui nos estúdios da Procreators, na Barra da Tijuca. Grande Alberto, grande Brunão ajudam a gente aqui gravando esse podcast. E quando a gente for gravar, a gente já tem a agenda marcada até o final do ano para gravar podcast. Maratona! Então, maratona de gravação de podcast. A gente já tem alguns convidados já confirmados para participarem aqui de alguns episódios com a gente. Vai ser bem legal. E aí a gente falou, mas o que a gente vai falar nesse primeiro assunto? E aí, Natália, o que a gente vai falar desse primeiro assunto? Então, conversando aqui, o Giga trouxe o seguinte tema: jogue o seu jogo. É um tema meio capcioso, né? Parece assim. Como assim, jogue o seu jogo? É isso. Por que você escolheu falar de jogue o seu? O que você quer dizer com isso? Nath, sabe o que é o grande lance? Que é uma parada que eu aprendi ao longo desse tempo, vendo uma galera... Assim, hoje eu já devo ter atendido, sei lá, mais de 500 empresas ao longo desses 5 anos na jornada como consultor. Gente pra caramba. E uma das coisas que eu percebo, e eu percebi, é que tem muita gente gosta de se comparar com o outro. Ele fica jogando e se comparando com o outro. No marketing digital, que é o meu mercado, isso é tipo bem latente, né? A gente olha o jogo do coleguinha e... O que ele tá fazendo? Como é que ele tá fazendo? Então a galera acaba se comparando muito com o que tá acontecendo do lado, no coleguinha do lado e tal. O mercado digital, então, o pessoal que trabalha no mundo digital, marketing digital, é uma comparação da hora. Todo mundo não, porque fulano fez isso. Agora todo mundo tem que fazer tal coisa. Todo mundo A nova moda agora é o lançamento pago. Lançamento pago. Lançamento pago, todo mundo faz lançamento pago. Aí tem os caras que são muito bons nisso, mas são os papas do lançamento pago. E aí todo mundo faz lançamento pago. Aí tinha podcast, todo mundo faz podcast. Faz vídeo no YouTube, todo mundo faz vídeo no YouTube. Várias hypes. É a onda, né? Qual é a hype, qual é a onda do momento e tal. E o cara acaba se esquecendo que você tem que entender que jogo que você está jogando. Você está querendo se comparar com o quê? Por que você está querendo se comparar com aquele cara? E existe uma lógica de entender que você tem que buscar o resultado
no jogo, no campeonato que você está jogando. Para entender qual é o seu objetivo nos próximos meses, no próximo ano. Então, a lógica que eu uso, vou pegar é óbvio que você já sabe que eu uso exemplos de esporte, né? E um exemplo que eu vou usar imagina o Madureira, que é um time de futebol aqui do Rio de Janeiro, um time pequeno, né? Tem linda história da Madureira, mas é um time considerado dentro do futebol brasileiro. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que existe um time chamado Madureira. Exatamente. Madureira que formou o clube formador de Didi, o dono da Folha Seca, que foi campeão mundial, bicampeão mundial e jogava no Botafogo. Diga-se de passagem. E aí, Madureira é um time pequeno, né? Um time de bairro pequeno no Rio de Janeiro, que joga o Campeonato Carioca. Então, em algum momento, o Madureira joga contra Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco no Campeonato do Rio de Janeiro. A gente pode pegar a Portuguesa de São Paulo, a gente pode pegar o Brasil de Farroupilha no Rio Grande do Sul, a gente pode pegar o Retrô em Pernambuco. São equipes regionais pequenas que jogam o campeonato e às vezes esbarram e jogam jogos com o Flamengo, Botafogo, Fluminense, com os grandes, vamos dizer assim, como quem está jogando um campeonato no outro nível. Mas o Madureira tem que estar preocupado em ganhar do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do Vasco. Eventualmente, ele até pode ganhar. Mas a preocupação do Madureira devia ser... O Madureira hoje joga um campeonato que é o campeonato estadual. A preocupação com o Madureira do Madureira deveria ser como é que eu faço para ir para a próxima etapa. E a próxima etapa do Madureira é como é que eu jogo uma competição nacional. Como é que eu jogo esse novo campeonato. Então, ele devia olhar e dizer quais são as barreiras e desafios que eu tenho para enfrentar e sair dessa jornada de jogar um campeonato regional e estadual para jogar um novo campeonato. Essa é mais ou menos a lógica. E eu acho que no frigir dos ovos, o que a gente quer é que a galera entenda que campeonato você está jogando para você jogar o seu campeonato e parar de se preocupar com o resto. Por isso o tema a ideia é jogue o seu jogo. Não, maravilhoso. Não, total sentido. E é legal, né, que quando você tava falando, eu tava pensando, né? Porque a gente cai nessa pegadinha, né? Então, eu na cadeira de empresária e no marketing digital, você olha pro lado e se fala, nossa... E às vezes você esquece qual é o seu modelo de negócio, qual é o tamanho do seu negócio. Eu acho que é bem por aí que você quer dizer, né? Traz, assim, um pouco mais de clareza para quem tá assistindo a gente lá do outro lado, como que seriam esses campeonatos da vida real no mundo dos negócios? Boa. A literatura fala que são mais ou menos 4, 5 fases que você passa. E eu, de novo, vou fazer o paralelo, né? Como se você estivesse jogando a divisão de base, o campeonato estadual, o campeonato nacional, o campeonato sul-americano e o campeonato mundial. Você vai jogar... A Liga de Gigantes. Liga de Gigantes. Vamos jogar o campeonato mundial, vamos jogar a Liga dos Gigantes lá. E quando você fala disso, uma maneira de você identificar e entender essas 5 fases é entender, e não tem a ver só com faturamento. Porque todo mundo acha que o jogo grande é quando eu estou faturando muito. Não tem a ver só com isso, porque dependendo do mercado, do segmento, da indústria que você está, o jogo pode mudar o patamar de faturamento, né? Uhum. Então, o faturamento, por exemplo, de uma padaria gigante e uma padaria pequena, a diferença talvez não seja tanto no faturamento, seja em outras coisas que estão ao redor que fazem você se tornar uma padaria gigante, uma padaria de bairro, né? Uma padaria localizada. Já quando você olha para uma agência de marketing, talvez o faturamento pode ser mais relevante, né? Porque não é que você consegue vender, uma padaria vende 500 pães no dia, a outra vai vender 1.500. O faturamento não vai ser, pode até ser o triplo, mas não vai ser 10 vezes. Numa agência dá para ser 10 vezes, né? Então, uma empresa de consultoria, a True Giants é uma empresa de consultoria e tem empresa de consultoria como Accenture, McKinsey. Eu não estou comparando, eu não estou concorrendo com essa galera. Então, o faturamento muda completamente, o jogo é outro, né, que essa galera está jogando. Mas quando a gente fala dessas fases, eu queria dizer o seguinte. Primeiro a primeira fase é quando você está jogando o jogo sozinho. É o jogo do eu sozinho. Que é o jogo... presa. Eu presa, exato. É o jogo do eu presa. É o do divisão de base. Que eu digo o seguinte, cara, deixa eu entender como é que eu boto esse jogo para rodar. Então você tem dificuldades nesse nível da divisão de base, que é o jogo de
como é que eu crio de fato um negócio, como é que eu crio uma empresa. Eu diria que nesse momento que você é uma empresa, um próprio nome diz, você ainda não é uma empresa, é uma ideia que você está tentando tirar do papel e que começou a gerar receita e renda. Você só passa para o próximo nível onde você diz, beleza, agora eu tenho um negócio, eu tenho um jogo, eu vou começar a jogar esse campeonato num outro nível, onde esse teste desse negócio se consolida e você começa de fato a ter recorrência, a rodar, a ter cliente recorrente. E uma boa maneira de você entender que você passou de nível é assim, né? Quando você está começando um negócio, primeiro você apresenta esse negócio para os seus amigos, né? Seja uma padaria, seja um chocolate, seja uma consultoria. Você vira o chato da rodinha, né? O chato você da só rodinha. Quer falar daquilo. Só quer falar disso. Exatamente. É o chato da rodinha. Você só quer falar daquilo. Perfeito. E aí, você tenta vender para os seus amigos. Obviamente, a primeira coisa... câmera da verdade agora. Seus amigos não vão te comprar, ok? Pode ser que tenha um ou outro que te compre. Eles não vão te comprar. Por quê? Porque eles são seus amigos. Eles acham que você ou devia dar de graça para eles, ou que você devia, de alguma maneira, fazer um super desconto e tal, etc. Essa é a lógica. Só que esse cara começa também a apresentar você para os amigos dos amigos. E aí esse cara começa a te comprar. E aí a hora que você começa a apresentar para os amigos dos amigos, esses caras começam a te comprar, você fala, opa... Validou a oferta. Eu tô começando a validar a parada. Validou a oferta, eu tenho um negócio. Como é que eu sei que eu mudei de fase? Quando os amigos dos seus amigos, que são dos seus amigos, te compram. Quando você vai para a bolha Z, né? O amigo do amigo do amigo te compra. Quando o amigo do amigo do amigo te compra, que você não conhece a receita original, não vem, fala, opa, rompi a bolha. Eu, de fato, estou indo para um lugar onde as coisas estão indo. Então, essa é uma boa maneira de você passar para a primeira fase. Bem legal isso aí. Dá pra perceber certinho, né? Aquela tipo, opa, de onde veio essa indicação? Não sei direito. É exatamente, literalmente isso. Virei o negócio. Virei o negócio. Eu vim aqui na padaria, vim aqui provar o seu esfirra, vim aqui no seu salão de beleza, vim aqui na sua startup. Aonde seja, onde for, você vai entender que o cara diz, pô, mas você veio de quem? Não, de fulano. Aí você fala... Tá? Legal, maneiro. Obrigado, mas você não tem a menor ideia de quem é fulano. Legal, nossa. Essa é a hora que você rompeu a primeira barreira. A segunda barreira é a seguinte, você foi pro segundo nível, você tá disputando o campeonato estadual. Agora, pô, comecei... Tô grandão. E aí é a hora que você começa a esbarrar com os grandes, né? Você começa a entender que você tá jogando um jogo que de vez em quando você vai esbarrar num cara. Eu gosto de pegar negócios locais de exemplos que são fáceis, mas você pode ir para serviço pra caramba. Então, quando você pega a academia de bairro, no seu bairro, provavelmente tem uma Smart Fit, tem uma como é que é aquela outra grandona? Blue não sei o quê, tem uma agora que custa R$3.000 a mensalidade. Wellness, não sei o quê. Lá tem 3 Wellness, onde eu moro. Ah, é? Pô, e mais Smart Fit. Mais Smart Fit, mais Bodytech. E você é uma academia de bairro. Aí você fala assim, cara, eu tô jogando o mesmo jogo da Smart Fit, da Bodytech, da Wellness, não sei o quê, que eu esqueci o nome. Você fala, cara, não tô. Apesar de você estar disputando a atenção do cliente com esse cara, mas o seu objetivo é brigar com a Smart Fit, se for, vai perder, amigo. Boa sorte. Né? Boa sorte, você vai perder. A ideia é entender como é que você vai criar um negócio que seja potente o suficiente na área onde você está crescendo e fazendo sua empresa, sua academia, para que você comece a crescer o jogo da sua academia. Cara, mas isso é uma super pegadinha, né, Giga? Porque você olha pro lado e você vê, putz, uma Smart Fit aqui no meu bairro. Lascou. É isso. Você começa sangue no zóio, quero competir com a Smart Fit. E aí, como é que você sabe que você tá fazendo M? Tá fazendo M, porque na verdade você não consegue concorrer com a Smart Fit. Porque quando você olha para o negócio da Smart Fit, por exemplo, nesse exemplo que a gente está dando, a Smart Fit tem preço, equipamento, mas ela tem um modelo de negócio que é 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no pão com gergelim, né? É aquela coisa de processo bizarro, muita gente, etc. Então, você tem que olhar para aquilo e dizer, como é que eu me diferencio desse cara? Como é que eu vou jogar um jogo diferente? Essa tal de wellness, não sei o que lá, que cobra R$3.000 a mensalidade, wellness, não sei o quê. Tem uma academia agora lá perto da minha casa,
que é assim, a academia literalmente custa R$3.000. R$3.000. E assim, eu nunca entrei na academia, então eu vou falar uma besteira. Não, acho que não é o Wellness, não. Eu não sei o que Wellness é meio Smart Fit também, só mais então, não é. Então, é uma academia que literalmente a mensalidade custa R$3.000. A sensação, eu nunca entrei, então eu posso estar falando a grande besteira, mas a sensação é que eu vou entrar na academia, vão ter eunucos me abanando. Vão ter pessoas me esperando, né? A pessoa faz a musculação pra você, entendeu? É quase isso. Uma pessoa fazendo... Vai ter alguém me fazendo massagem enquanto eu faço... Tô levantando ferro. Diz que tem um cara que todo mundo que entra na academia tem um personal trainer já marcado. Então, assim, é outro nível de jogo que esse cara vai jogar. Outro modelo de negócio. Tem muita gente que se incomoda com a Smart Fit. Eu sou um cara... Eu não tô na Smart Fit porque é um negócio que me incomoda. Eu não consigo entrar na academia e não ter horário para... Concorre com 300 pessoas para fazer um negócio. Eu fui pra academia de bairro. Mas eu sou velho. Eu não tô ali para fazer social com ninguém. Eu tô ali para entrar, malhar e ir embora. Então eu quero que esteja tudo disponível. Então eu tô na academia do bairro. Então a academia do bairro me atende. Então achar o cliente que você atende para mim é importante. Aliás, essa é a tua praia, né? É a tua... persona. Achar o... cliente ideal, posicionamento para achar o seu oceano azul, né? Exatamente, esse é o ponto. Então, essa segunda fase é direcionar o teu esforço 100% para fortalecimento de posicionamento, marca e saber a quem você está servindo. É criar o seu próprio diferencial, criar o seu oceano azul. Sim, isso aí totalmente minha vida marketing, né? É isso. Mas e na sua vida gestão, finanças, assim, tem algum indicador, algum sinal de fumaça para a gente olhar e falar, opa, tô jogando o jogo errado, acho que esse aqui não é bem o caminho? Quando você tá nesse jogo aí, primeiro é o seguinte, você já saiu do jogo do eu sozinho, né? Sim. Você pulou de fase, então você começa a contratar pessoas para te ajudar. Você começa a ter 3, 4 funcionários, 5 funcionários, 6 funcionários. A hora que você percebe que você está com um problema nessa fase, o primeiro ponto de problema que a gente falou é a batalha do ego, né? Querer brigar com o Smart Fit, se você tem um salão de beleza, querer brigar com o Walter Square lá dentro do salão de beleza. As grandes contabilidades, todo segmento tem isso. Toda a indústria, todo segmento tem isso. Primeiro é tentar saber que você não sair dessa batalha de ego, né? Eu vou brigar... Mindset mesmo. É mindset. Sair desse jogo. O primeiro problema que pinta nessa jornada, que é o problema principal dessa fase estadual, vamos dizer assim, como é que você sai do campeonato estadual e pula de fase, é aquela hora que você diz o seguinte, essa empresa não anda se eu não vier trabalhar. É a hora que você... Sei como é isso. Pois é. A gente sabe, né? Sei como é isso. É a hora que você fala assim, cara, porra, eu tô travado aqui, porque essa companhia, se eu tirar férias, a empresa para, eu não consigo tirar, tudo depende de mim, ninguém toma decisão para nada, eu preciso tomar todas as decisões, que é o que a gente chama de crise de liderança. Porque você não tem ninguém para quem delegar responsabilidade, para que aquela pessoa seja líder daquilo ali e consiga tocar aquele pedaço sozinho. Porque no momento do estadual ali, no campeonato estadual, você tem o teu time e você está fazendo tudo sozinho. E você dá o direcionamento... Você é o líder de todos os departamentos. Você é o líder de todos os departamentos. Inclusive, a gente chama que é o crescimento por direção, onde você dá a direção para o time e o time vai executar e operar. E aí surge o que a gente chama de crise de liderança. Eu falei, cara, beleza, agora deu... Se tudo depender de mim, se eu não posso tirar férias... E aí tem a frase que eu mais gosto para essa fase, se o seu negócio depende 100% de você, você não tem um negócio, você tem um emprego. Só que é um emprego que você está se pagando, né? Você não tem um negócio, você tem um emprego. E esse é muito ruim, né? A sensação de que você não pode tirar férias, a sensação de que tudo depende de você. Essa é a merda. É para isso que se abre um negócio, né? Não é, mas você vai passar por ele, né? Sim. E eu acho que nessa questão de olhar para esse mundo e entender esse posicionamento, essa crise que você vai ter, eu acho que é o primeiro lugar onde você vai... A primeira barreira que você vai bater
e que você vai ter que superar, que é o que a gente chama de crise de liderança. Você falou da crise de liderança, eu lembrei de um slide de uma palestra sua que eu já assisti, que me marcou muito, que fala das várias crises que o empreendedor vai passando ao longo do tempo, né? É isso. Explica aí quais são as outras crises, então pra gente. Beleza, é isso. Aí você saiu, do estadual. Pô, rompi lá, cheguei a um determinado nível de faturamento, que, aliás, só pra você saber, né? Outro ponto importante dessa fase é você virar gargalo. Sim. Você virar gargalo, porque tudo depende de você e você não consegue mais crescer. Então, não é só porque você está delegando. Você não consegue crescer porque depende... O crescimento está limitado em você. Cara, e eu posso dizer com tranquilidade, qualquer pessoa consegue faturar entre 1 milhão e 1,5 milhão começando um negócio saindo sozinho. Qualquer um. Não é difícil. Às vezes demora... Anota aí, você que acha que não vai ter uma empresa que fatura 1 milhão. 1 milhão, 1,5 milhão por ano, mole. Assim... Você sozinho. Aí, às vezes, é o que você quer, né? Caraca, eu faturar 1 milhão sozinho, vai tirar custos, impostos, e lá vai sobrar 300, 400 mil para mim no ano de lucro. Porra, eu quero. Dá para fazer, não é difícil. É bem óbvio, guardadas as devidas proporções. Modelos de negócio, nichos e tal, etc. Mas eu diria para você que é bem tranquilo. A segunda fase de crescimento, quando você sai de 1 milhão e pouquinho de faturamento para 4 ou 5 milhões, essa já demora mais um pouquinho. E como é que você sai de uma fase para outra? Você começa a contratar pessoas. Para o quê? Para delegar. E aí é o que a gente chama de... você vai para o campeonato nacional, que é o crescimento por delegação. Você começa a delegar responsabilidade para os outros. E aí a coisa começa a andar. E é muito, muito legal quando você começa, porque tem 2 problemas aqui. É a hora que você começa a sentir falta do RH. E nessa hora, então é você que está aí falando e entendendo o seu negócio, até então você viveu muito bem sem RH. Ser uma pessoa, uma equipe, um RH as a service, alguma coisa que te suporte para crescer. Até esse momento você viveu bem sem RH. Daqui para frente a coisa começa a ficar mais difícil. Então, você vai crescer através da delegação, começar a formar líderes. Então, aqui, cultura é importante pra caramba, né? Então, eu tenho alguns exemplos de algumas empresas que cresceram torta e não tinha cultura clara. E eu tenho alguns exemplos de empresas que cresceram muito rápido porque tinham a cultura certa. E aí, na hora de contratar e formar líderes, formaram líderes certos e aí o crescimento Cultura merece um outro episódio. Um episódio. Não, mas cultura é um outro episódio. Claramente. Mas cultura é um claro problema que você começa a enfrentar nessa fase. O crescimento por delegação. Por que acontece? Qual é a crise nesse momento? Qual é o problema, né, para a gente entrar na crise dessa fase do campeonato nacional? Nessa segunda fase. Os seus liderados começam a tomar decisões que você não tomaria. E aí você perde o que a gente chama de... A palavra é muito clara. É impressionante como todo mundo fala. Já vem na minha mente. Já vem a parte. Perdi o controle. Quando o cara... Essa nave está desgovernada. Essa nave tá tudo indo pro cacete, não sei. Aí o cara começa... Palavras que o cara começa a repetir. Que o cara fala assim, pô, se minha empresa tá... Cara, eu acho que eu preciso botar mais processo. Cara, processo e controle... Quando um cliente está na minha frente e eu estou analisando um cliente novo, eu falo, não, porque isso aqui está desgovernado. Estou sem processo nenhum, estou sem controle do que acontece na minha empresa. Aí eu olho e falo, tá aqui, já sei onde ele está. Já consigo entender o momento onde ele está e a dor que ele está sentindo. E aí é a hora que a gente começa nesse momento, a gente cresceu, a delegação começa a crescer, você começa a tomar mais decisões, o cara começa a seguir, a empresa cresce, você consegue crescer o seu faturamento, porque a coisa começa a andar, mas começa a dar problema de processos e controles. E uma coisa que me ocorreu aqui agora, né? Olha. Esses sintomas, eles são independentes do faturamento. Independente do faturamento. Às vezes a pessoa tá na crise da delegação, mesmo com um faturamento mais baixo, ou, sei lá, já nos seus dezenas de milhões. É muito legal a sua pergunta. Muito legal. Sabe por quê? Porque é o seguinte, às vezes eu pego empresas que faturam 30 milhões. Que, para mim, já é o cara que já está jogando o jogo entre pequenos e médios empresários. É bom entender essa estruturação que eu falo de negócio é para pequenos e médios empresários. Sim. O cara que passou de 78 milhões, para mim, para o Sebrae, ele é médio. Para mim, ele é gigante já. Porque ele já saiu, ele tem que jogar um outro
Ele tem que subir o patamar do jogo que ele tá. Ele vai mudar do lugar. É outro jogo, é outro universo. É como se a gente fosse para um universo paralelo. Ele vai mudar. É o metaverso das empresas. Das empresas, exato. Não é mais o jogo que eu, Klaus, quero jogar enquanto consultor. Porque daí o cara precisa de alguém dedicado, o cara precisa de alguém lá o tempo todo, já não é mais o jogo que eu quero jogar. Então, eu provavelmente tenho que repassar ele para Ernest Young, eu tenho que passar ele para Accenture, eu tenho que passar esse cara para um outro nível de atendimento, porque ele primeiro que ele vai pagar por isso e outra vai exigir um nível de dedicação que eu não quero ter para esse cara. Na verdade, eu peguei outro dia um cara que faturava 30 milhões, que ele tinha claramente um problema de cultura. E quando eu vou voltando para fazer o diagnóstico de onde esse cara tá, eu volto... Você rebaixou ele pro campeonato estadual? Não, eu diria não o seguinte, eu não rebaixo ele pro campeonato estadual. Meus amigos agora vão brigar comigo. Mas para mim ele é um Vasco. Por que eu... É uma brincadeira. Os caras vão ficar putos. Não fique puto comigo, vascaíno. Você vai entender. Eu tenho um monte de amigo vascaíno. Eu quase fui CEO do Vasco. Eu fui fazer entrevista para ser CEO do Vasco. Você sabe dessa história? Não sei. Eu fiz entrevista para ser... Na época que o Campelo era presidente, eu fui fazer entrevista para ser CEO do Vasco. Ainda bem que isso é no mínimo interessante. Ainda bem que eu não passei. Um botafoguense sentado na cadeira de CEO do Vasco. Mas qual é o grande lance? Quando eu olho para esse cara, e a comparação com o Vasco eu tô fazendo... É só uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem, mas na verdade é o seguinte. O problema que o Vasco enfrenta hoje... Por que o Vasco não consegue chegar nos grandes títulos, nos grandes campeonatos, voltar para a Libertadores e disputar o Campeonato Mundial? Imagina o Vascaíno sofrendo, Botafogo, Flamengo e Fluminense indo disputar o Campeonato Mundial e o Vasco olhando sentado no sofá. Né? Eu sacaneei os meus amigos vascaínos pra caramba, os caras ficaram putos. Mas o ponto todo é que o Vasco não resolveu problemas elementares e simples das fases anteriores. Então, o Vasco até pode estar jogando o Campeonato Nacional, mas o Vasco não fez dever de casa e ainda tem pontos em aberto para jogar um campeonato que deveria estar jogando. Eventualmente, pode ser que o Vasco, sim, seja rebaixado. Assim, o Santos está sofrendo a mesma coisa, só para não falar, pegar com o Vasco o problema, para pegar um clube grande que está com o mesmo problema. O Santos está com a mesma dor, né? O Santos está correndo um sério risco de ser rebaixado de novo. Não está muito longe disso acontecer, com o Neymar e tudo. Então, assim, o grande lance para mim é que eles não resolveram problemas de base que eles deveriam ter resolvido, que deveriam ter estado na fase anterior. Então, eu não rebaixo o cara, mas eu vou dizer pro cara, você não tá subindo o teu jogo, você não consegue jogar um campeonato de mais alto nível, com maior faturamento, brigando com empresas maiores num outro nível, porque você não resolveu problemas anteriores. Cultura é um deles. E aí acelerou demais e esqueceu algumas coisinhas que ficaram sem amarrar lá atrás. Exatamente. Aí o cara não amarrou, e aí, quando eu volto para pegar, eu volto passando fase a fase. Você fez. Eu vou ticando, é o checklist. Fez. Não fiz. Pô, então, cara, bicho, volta 3 casas, porque esse problema aqui você precisa resolver. Esse é aquilo que a gente estava nas nossas conversas, né? Fala do paradoxo do crescimento, né? Ele chegou exatamente nesse lugar que se ele crescer um pouco mais, ele quebra. Se ele ficar, ele não cresce. Então ele precisa dar o passo para trás para dar os 5 para frente. Exatamente, é isso, né? E tem um pouco um outro gráfico que eu mostro. Até tem um vídeo aí, dá uma olhada aí. Tem um vídeo no YouTube, no meu canal aí, falando sobre o ciclo da impaciência do empreendedor. Bota aqui, time de marketing, vou botar Vamos botar no card nesse episódio. No card do episódio, o link. Eu não sei qual é o episódio, mas tem lá o vídeo. Eu já falei, eu fiz um vídeo sobre o ciclo da paciência do empreendedor. É aquele cara que acha, aquela história, né? Faturo 3 milhões, gasto 3 milhões. Faturo 4 milhões, gasto 4 milhões. E tem um pouco desse paradoxo do crescimento envolvido. Vai jogando combustível no crescimento, mas sem fazer dever de casa. Sem dever de casa. E aí o negócio sai errado, né? Nossa. Tem mais a próxima fase, né? Tem a Sul-Americana agora. Exatamente. Vamos para o campeonato. Vamos para a Libertadores. Vamos jogar o Campeonato Sul-Americano. Campeonato Continental. Vamos jogar a fase sul-americana do campeonato. Ele resolveu o problema de delegação. A delegação tá ótima, a equipe voando. E aí ele botou controle, os processos estão funcionando. E aí quando ele passa para a próxima fase, ele fala, agora tá tudo bem. Vou crescer pra caramba. Aí entra o diabo do que a gente chama de crise da burocracia. E por que a crise da burocracia acontece? Porque você botou um monte de controle,
um monte de processo, agora precisa de um monte de gente para aprovar, precisa de um monte de gente para fazer uma coisa, e você perdeu... O que era feito em 3 minutos demora 3 dias. Exatamente. Você perdeu a agilidade, você perde o time to market, você perde a capacidade de tomar decisões rápidas. Você, em vez de ter 10 pessoas, agora tem 100 pessoas, tem 50 pessoas para tomar decisão. E aí a coisa começa a tomar um tempo que não deveria. Então, controle é muito bom, processo é muito bom, mas ele não pode engessar a empresa ao ponto que dela perdeu a capacidade de tomar decisões rápidas e avançar rápido nessa história, né, no crescimento dela. E por que eu falo isso? Porque quando a gente olha para esse modelo, a gente está olhando para as empresas de pequeno e médio porte, não tem nenhum problema de uma empresa como a Global, a Sul América, a Estácio, para falar de empresas que eu trabalhei, que faturam para lá de bilhão, terem mais processos e mais controles, porque senão você realmente... O nível de... a gente gosta de ter uma palavra bonita sobre isso, né? O nível de governança que você precisa ter sobre todos os processos da companhia para saber se não tem ninguém te afanando, perdendo dinheiro. E às vezes não é nem roubando, é simplesmente porque... desperdício, né? Desperdício, um vazamento e tal. Isso acontece. Então, eu sou o cara que foi CFO durante muito tempo, eu sou o cara do processo do controle. Então, tem que ter. Mas tinha até um amigo meu, que trabalhou comigo na Globo, ele era diretor da Globo Livros. E ele falava uma frase que eu gostei, ele dizia que o pessoal a área financeira era o departamento de combate a vendas, que era o departamento de combate a vendas, o Palermo. E eu falava assim, não, Palermo, que isso? Não, ele falou, a diretoria de combate à venda está trabalhando aqui. Mas não é essa a ideia, né? A ideia é que você tenha controle e processo para garantir que tudo está andando conforme a governança que a empresa quer. Eu que sempre fui da área comercial e marketing, era bem isso mesmo, né? Altas rixas entre o marketing, vendas e o financeiro. Departamento de combate a vendas. Eu demorei um pouco até... Eu nunca fui um cara que trabalhou na minha vida profissional como trabalhando em grande empresa, fui aquele cara que trabalhava no departamento de combate a vendas. Mas às vezes eu dava umas travas, assim, porque faz parte do processo, era a minha função. O equilíbrio também, o equilíbrio, exato. Mas eu acho que, para uma pequena e média empresa, o time to market e agilidade ainda é muito importante. Então, processo e controle, eu mesmo hoje, para empresas menores, eu digo, cara, vamos embora, tem que executar e tem que fazer, porque a gente não pode perder a velocidade no que a gente está fazendo para poder continuar crescendo. Então, eu acho que a gente tem que ter mais controle para não perder a gestão de tudo. E a gente tem alguns casos do mercado que eu não vou falar, porque apesar dele ter falado publicamente sobre isso, mas a gente sabe, estamos eu e a Nath estamos em alguns masterminds, né? São grupos de negócios da galera do digital, estamos em alguns juntos, a Craft é um deles, do meu amigo Rodrigo Vinhas, e a gente teve casos contados lá, quase que eu derrubei esse treco. A gente teve casos contados lá de fraude, né? Assim, e fraudes graves, dinheiro grande, 7 dígitos, né? 7 dígitos de fraude. 7 dígitos de fraude. Exatamente, 7 dígitos de fraude. O cara botou, embolsou 7 milhões. Não, 7 milhões, mais de 1 milhão. 7 dígitos. E quando eu olho para isso, eu falo, cara, você precisa ter controle. Como é que você faz? É a governança da história. Então, eu não quero ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, eu acho que o equilíbrio entre governança, controle, processo e time to market é o que determina se o cara, qual é a velocidade que o cara vai conseguir sair da Sul-Americana para jogar o Campeonato do Mundo, né? A Liga de Gigantes, para jogar a Liga dos Gigantes, a liga que os gigantes jogam. E como eu chego na Liga de Gigantes, gigante? Então. Aí é o seguinte, você tem que ter passado por todas as fases anteriores. Feito todo o checklist. Todo o checklist. Cara, literalmente o checklist, né? Literalmente o passo a passo. E eu acho que ao longo desses 5 anos, eu fui construindo um pouco dessa narrativa, dessa metodologia, para poder entender quais são os passos que o cara precisa chegar. Que tem a ver com faturamento, sim, não é só... Não adianta nada, estou jogando jogos gigantes, estou faturando 1 milhão. Não, meu amigo, não adianta, porque é um conjunto de coisas que te levam para lá. Então, eu acho que uma empresa que está jogando... Para sair do jogo de gigantes, né, que eu quero, da Liga dos Gigantes, para chegar lá, é uma empresa onde o cara que concebeu a ideia lá na frente, lá no início, a operação não depende mais dele.
E pode ser que você diga, pô, mas um cara que fatura 10, 15, 20 milhões é um gigante já para pequenas e médias empresas. Eu vou dizer, mas ele só vai sair desse lugar a hora que ele disser, beleza, a empresa vive sozinha, ela vive sem mim, ela não depende mais de mim, eu formei ele. Assinou a carta de alforria do empresário. A carta de alforria do empresário, onde ele entende que ele tem um negócio que não depende mais da presença física, nem a presença diária dele para fazer o negócio rodar. Isso não significa, Nath, que é um ponto importante, que ele não vai continuar trabalhando no negócio, que ele não vai ser o visionário, que ele não vai ser o cara que vai continuar impulsionando a empresa, que ele vai continuar vendendo, trabalhando em parcerias estratégicas, comerciais, as parcerias que sejam. Mas ele precisa entender que ele precisa ter uma estrutura que faça com que a empresa não dependa mais dele. Tem um livro muito bom, mas muito bom sobre isso, sobre essa fase, que se chama Princípios, do Ray Dalio. Eu já falei dele deve ter algum vídeo aí embaixo, time de marketing acha onde eu falei do livro aí, num vídeo, sobre o Ray Dalio. O livro Princípios, o Ray Dalio é um cara dono de um dos maiores fundos de investimento do mundo, um americano. Ele dá um monte de palestra, ele já deu palestra no Brasil, é um cara incrível, muito bom. E ele fala o seguinte, o livro se chama Princípios, porque ele escreve quais são os princípios que uma empresa precisa ter para que ele narra no livro o processo que ele teve que construir de sucessão e de construção de cultura e de tudo dentro da empresa dele para que ele pudesse sair da operação e dizer, beleza, agora eu vou dar só palestra, eu vou ser conselheiro de outras empresas, eu vou olhar a minha empresa de cima, porque tem gente tocando o meu negócio e a coisa que eu construí lá sem depender de mim para um único dia. Então, esse é um bom lugar para você fazer. Então, eu acho que chegar na Liga dos Gigantes, né, jogar esse campeonato para pequenas e médias empresas, você vai ficar um bom tempo lá, porque para sair de lá demora um tempinho, tem muito desafio. Por exemplo, uma das coisas que eu digo que uma empresa desse tamanho tem que ter é um conselho. Você precisa ter um conselho, você precisa ter pessoas que te dão porrada. Né? Então, discordem de você. É isso. Então, se você acha que você vai tomar todas as decisões sozinhos e não, cara, assim, uma empresa que está nesse nível, eu até recomendo que o cara comece a olhar isso antes, numa fase anterior, para ajudar ele. Mas nessa fase não ter um conselho não existe. Não tem como, você precisa de um conselho. Já tem e o pessoal acha que ter conselheiro é caro. Não é. Tem vários modelos de formatos que você consegue conselheiros para ajudar no teu negócio. Eu sou conselheiro de alguns desses negócios para poder resolver. Então, tem várias dores ali para você sair de novo, virar o campeonato estadual das grandes empresas, né? Para você começar a jogar... o metaverso e começar a jogar, tudo de novo. Começar o jogo de novo, né? É literalmente isso. Bacana, legal. Agora, Klaus, como que a gente, trazendo um pouco dessa realidade que a gente vive hoje em dia, de exposição no digital, do marketing digital, mas também, não só falando de empresas digitais, mas de empresas offline que hoje usam muito o digital para poder crescer, né? Presença digital para poder crescer. E tem aquele discurso que não é balela, de que se você humaniza a marca, traz o fundador como o grande porta-voz da marca, você faz a empresa crescer, ter mais branding e tudo mais. Como tira essa donodependência numa realidade onde a gente tem esse contraste, né? De tipo, eu preciso do dono para fazer o marketing, eu preciso do especialista, no caso do digital, para poder fazer o conteúdo. Como que cria uma empresa liberta do dono nessa realidade? Primeiro que não é uma construção que você vai, uma mudança que você vai fazer no teu negócio do dia para a noite, né? Não é de uma hora para outra que você vai dizer, não, agora eu não quero mais tirar o cara dali, né? A figura central da empresa e vou me libertar disso e vou ter a marca mais forte. Eu acho que é um processo de você invertendo, criar uma marca que essa marca própria vá ganhando notoriedade e seja sinônimo de alguma coisa que você quer transmitir e que aos poucos aquilo que você acredita como dono e como marca é transmitido para a marca e a marca vira uma personificação do que o dono acredita. E eu acho que o caso mais emblemático, aliás, tem dois casos muito emblemáticos para mim
sobre isso, pensando no... Eu vou falar exemplos enormes, grandes pra caramba, mas que são, para mim, muito emblemáticos pelo caminho que eles fizeram. Um é a Apple, né? O Steve Jobs, né? É assim... O primeiro nome que vem na minha cabeça. Esse é o que vem na cabeça de todo mundo, principalmente quando a gente fala de tecnologia. A Apple era o Steve Jobs. Tanto é que ele foi demitido da própria empresa e depois a empresa foi pro buraco. E aí tiveram que contratar ele de volta, né? O cara que era dono da empresa foi demitido da própria empresa e depois foi contratado, voltar. Na verdade, compraram a empresa que ele tinha montado de novo para começar um negócio de novo, ele voltou para a própria empresa. Então a Apple é um caso desse, né? Então a transferência de autoridade para a marca foi feita aos poucos e tinha muita coisa da essência e da cultura do Steve Jobs que foi transferido para a marca. Por exemplo, o Steve Jobs era um cara que não suportava coisas que não tivessem um alto nível de qualidade. Qualidade absurda. O produto tem que ser bom pra caralho. Alguém tem dúvida? Só para combinar, o meu computador, Apple. O computador da Nath, Apple. Assim, a qualidade dos produtos é um negócio bizarro. Sim. Então, assim, o Steve Jobs faleceu, não tá mais aqui. E a gente ainda fala da Apple, e quando a gente fala da Apple, no nosso subconsciente vem qualidade, Steve Jobs, não vou fazer merda. Não vem, é natural. E eu acho que os meus filhos, João é maluco, provavelmente não têm essa referência tão forte do Steve Jobs como eu tive. Mas se eu perguntar para eles hoje o que a Apple é para eles, eles vão dizer, é sinônimo de qualidade, de produtos de alta qualidade. Eles vão dizer outras coisas, vão dizer que é um produto caro, né? Provavelmente também. Vão falar de inovação, eles vão falar outras coisas, mas com certeza eles vão falar de qualidade. E outro caso muito emblemático sobre isso, essa transferência de identidade do próprio dono para uma marca que hoje, essa está mais tempo no mercado ainda e continua transmitindo, e tem gente que nem sabe disso, né? Que é a Disney. O que é o Walt Disney? Nossa. O que é o Walt Disney? É o sobrenome do sujeito. É o sobrenome do sujeito. Já leu a biografia do Walt Disney? Não, eu vi um documentário. A biografia do Walt Disney é um negócio assim... O pessoal sabe, me acompanha, eu já falei de biografia, tem um monte de vídeo falando sobre biografia. Cara, eu adoro biografia. Aí a biografia do Walt Disney é um negócio sensacional. E é isso, é um outro caso onde o cara ele transferiu a cultura, os valores dele para a marca, e o cara já morreu há não sei quanto tempo. E a Disney, todo mundo fala da Disney como é a Disney. As crianças nascem novas, ninguém sabe que Disney é o sobrenome do cara. E é isso que tem que fazer. Então, eu acho que não é uma construção de curto prazo, mas é uma construção que vai acontecendo ao longo do tempo. E para não falar só de casos gigantescos do mundo corporativo grande, eu quero pegar um caso do nosso mercado digital, do mercado Brasil, dois caras que transferiram, duas empresas que transferiram nos seus segmentos valores para a marca de uma maneira bizarra. Legal. Um é a reserva. O que o Rony fez com a reserva, o que o Rony coloca ali, assim, tem hora que você fala assim, esse cara que tá me atendendo dentro da loja da reserva é amigo do Rony. Assim, o Rony Mesler transmitiu toda a cultura, todo o valor dele para a marca. Então a reserva tá ali dentro. Então, e hoje, a ponto dele ter vendido, saiu, e eu tenho certeza que hoje as pessoas ainda falam, a reserva do Rony. Ele já não tá nem mais lá, já saiu, já começou outro negócio. A personalidade de marca já ficou, mas ele tá lá. Mas ele transmitiu e hoje a gente continua comprando camisa reserva e tal, etc. Marca reserva e tem uma identidade. Criou-se uma identidade maior do que o próprio dono. E num outro negócio nosso digital para falar é a hashtag treinamentos. Que assim, eu vim voltando e pegando exemplos menores. E a hashtag é isso. A hashtag dependia de um professor que dava aula, que fazia lá, entregava seu curso de Python, PowerPoint, Excel, etc. E eles, aos poucos, foram criando uma marca e esses professores foram transferindo a autoridade para a marca e hoje ninguém lembra mais, sabe que tem um professor, o pessoal fala, não, fulano que é professor da hashtag. A hashtag hoje já é maior que os próprios fundadores, do que o João que fundou e tal, etc. Então, a hashtag é um baita case no marketing digital de transferência de autoridade dos criadores para uma marca para fazer isso.
Agora, não adianta, não é de uma hora para outra, não ser assim, cansei dessa porra, vou embora. Quer dizer, já tu pode ir pra lá. Então. Aí acabou, aí você largou o jogo, né? Exato, não é isso. Não vai acontecer de uma hora para outra, mas é bem legal, mas dá para fazer. Mas é uma construção. E eu acho que essa construção, Nath, ela deveria começar a ser feita já quando você está jogando um campeonato estadual. Por quando você sabe onde você vai jogar. Umas coisas que eu falo dentro dessa metodologia é justamente você ter um planejamento estratégico claro para saber onde você vai chegar. Porque tem muita gente que cria o seu negócio dizendo eu quero um negócio para criar dinheiro porque eu preciso pagar as contas do final do mês. O cara é lançado ao empreendedorismo, né? Sim. Preciso empreender porque eu preciso ganhar dinheiro. Até certo ponto isso funciona para as primeiras 2 fases. Depois esquece. Se você não tiver um propósito maior para onde eu estou levando esse negócio não vai. Não sai do outro lado. Então, ter o planejamento estratégico claro de como é que você vai chegar, quando você constrói isso lá embaixo, você sabe ao longo da jornada inteira quais são os passos que você vai ter para fazer essa transferência de marca do dono para a marca ser maior que o dono. Top. Planejamento também é assunto para um outro episódio. Planejamento algum só? Tem panos para manga aí. Panos para manga. Legal. Então vamos fazer um resumo aí para a galera então de todas as fases que você explorou aqui nesse episódio para ficar bem claro. E será que a gente não consegue criar aí sei lá, um teste, Boa. Quiz, um teste, legal. Vamos lá, né? Voltando, resumo. Tem 5 fases, você tem que entender em que momento você tá, qual é a dor que você tá, para você poder entender que campeonato você tem que jogar. Esse é o resumo do podcast, né? Que é como é que é o nome que a gente deu da abertura? Joga seu jogo. Joga o seu jogo. Por que a gente quer que você jogue o seu jogo, né? Como é que você vai fazer para jogar o seu jogo? Entender que fase você tá, para parar de brigar com as coisas que estão acontecendo fora dali, para saber que o Madureira precisa ganhar do Bangu, não do Flamengo. Separar o foco do ruído, né? Separar o foco do ruído. É um bom, isso dá corte isso, hein? Ficou bom isso, hein? Ó, a Nath já saiu com o primeiro corte dela do podcast, sensacional. E separar o foco do ruído é bom pra caramba. É isso? O barulho do ruído? Não, o barulho... Eu falei foco do ruído. Mas o foco do ruído ficou luz com som, né? Misturou. Agora, parando pra pensar, deveria ser o som do barulho, né? Mas som do ruído. Mas beleza, é isso. No limite, se você entender que jogo você tá jogando, qual é o tamanho do jogo que você tá jogando, entender os movimentos que você tem que fazer naquele nível, isso te leva muito mais fácil a jogar o jogo e ir levando para o próximo nível. Entende onde você está, aí você vai identificar a dor que você tem e aí você procura resolver a dor que você tem ali. E aí você vai passar muito mais fácil para os próximos níveis, seja ele estadual, nacional, Sul-Americana, Libertadores ou a Liga dos Gigantes. Então você vai chegar lá do outro lado. Massa. Então a gente vai preparar um teste. Aqui no vídeo vai ter um link para o teste. O que a gente vai fazer com esse teste, né, Nath? Esse teste ele vai te ajudar a identificar em que fase você está, para saber quais são as suas principais dores. E aí, nesse teste, ele vai ter uma resposta para você, que ele vai dizer assim, estou jogando o campeonato estadual, estou jogando o campeonato nacional, estou jogando a Liga dos Gigantes, ou estou ainda na divisão de base. E por que isso vai te ajudar? Porque vai identificar quais são as suas dores mais prioritárias para serem resolvidas. Eu acho que esse é o grande lance, né? Sim. Porque qual é a prioridade do momento? Qual é a prioridade do momento? O que eu tenho que fazer para vencer esse jogo e sair do outro lado para passar para o próximo nível do campeonato? Para jogar o próximo jogo. Então, esse quiz vai ajudar a resolver essa parada aí. E aí, pô, aproveita aí. Depois de você responder, bota aqui no link do YouTube, faz um comentário aí, comenta aí para saber. Fiz o quiz, tô jogando o campeonato estadual, eu sou o Bangu. Estou jogando o campeonato mundial, eu sou o Real Madrid. Pô, vou adorar saber pra galera botar aí e achar o time que tá disputando. Só não vale sacanear o Vasco. Muito massa, Cláudio. E pra gente finalizar, o que é ser um gigante nesse diagnóstico empresarial e nesse mindset, né, de não se comparar? Legal. Qual a sua recomendação? Primeiro é o seguinte, eu acho que eu tenho 2 muito fortes sobre isso, né? Às vezes, estava falando sobre isso aqui agora. Uma das coisas você cria um negócio, às vezes, simplesmente para ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer isso para ganhar dinheiro.
E isso é superado nos primeiros minutos, né? Você resolve isso nas primeiras fases. Puta, comecei a ganhar dinheiro. E você tem que fazer e ter um negócio para além do dinheiro. Então, eu acho que quando você cria... Isso é uma barreira importante de consciência, né? De mindset, como a galera gosta de chamar, mas de cabeça, né? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu não posso? Porque senão não faz sentido estar aqui. Não é do dinheiro pelo dinheiro. Né? Tá certo que vai chegar um momento que do dinheiro pelo dinheiro. Preciso pagar o leitinho das crianças, preciso pagar a faculdade do João da Malu. Então, assim, preciso da grana. Não é só pela grana. Mas tem que ser mais do que isso para você continuar crescendo. Ninguém cria um negócio gigante só pelo dinheiro. Não vai acontecer. Então, o cara que é gigante para mim é o cara que cria um negócio que não depende dele, cria um negócio que tem propósito por trás, cria um negócio que não é só pelo dinheiro, e é mais do que isso, é um negócio que devolve um pouco do que ele pôde fazer para a sociedade. Acho que se você não devolver um pouco para a sociedade também, não adianta de nada. Então, eu acho que esse, para mim, é um cara que chegou e jogou esse jogo do gigante, tá jogando esse jogo de gigante, é um cara que aproveita e soma esses fatores. Na hora que você identifica isso, claramente você fala, cara, esse cara é diferenciado, esse cara tá jogando um nível, um jogo que eu quero jogar. É isso? É isso! Rapaz, olha só, entregamos o primeiro podcast. Brunão, quanto tempo deu, Brunão? Quase 1 hora, rapaz. Porra, cara. Batemos bem, hein? Galera, vai pintar mais próximo desse episódio, semanalmente. A gente já decidiu que dia que a gente vai postar? Não. Ainda não. Então eu não sei que dia semanalmente ele vai ser postado. A gente podia postar na... Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta, que é dia de jogo. Não. Quarta que é dia de jogo, nem eu vou ver. Aí é sacanagem. Então que dia que não tem jogo? Não tem esse dia. Geralmente é segunda-feira. Segunda-feira tem pouco jogo. Segunda-feira é um bom dia pra gente pra você jogar começar o jogo a sua semana. empreendedorismo. Segunda-feira para começar a sua semana. Então, pelo menos uma vez por semana você vai ter esse podcast publicado. Eu não sei que dia ainda, vamos decidir qual é o melhor dia. Agora já tá no nosso calendário. Segunda é o jogo do empreendedorismo. Segunda é o jogo do empreendedorismo. Be a Giant Podcast. Ele voltou! Valeu, galera! Fui! Tchau, tchau.